Boa noite a todos os irmãos que nos ouvem nesta noite. Mais uma vez estamos reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, neste momento, elevemos o pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior. Pedimos proteção e amparo para que tenhamos um bom entendimento da leitura que vamos ouvir a seguir. Dando continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 25, a melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo, que lhe serve de prisão, extenua-se em vãos esforços para sair dele. Mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência e languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, e vos achais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a procurei neste mundo, e atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que não suspeitais, seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos se precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente, eles são de curta duração, e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. Bordeaux, François de Geneve, nos traz essa linda mensagem, meus irmãos. Então, o nosso Evangelho, sempre com lições maravilhosas e grande ensinamento, trazidos pelo nosso Mestre Jesus, nos ensina a cada dia como proceder nas diversas situações da nossa vida. Então, dentre tantas definições, melancolia significa estado afetivo caracterizado por profunda tristeza e desencanto geral. Qual de nós já não esteve nesse estado, ou está, ou um dia passa, outro dia volta? Faz parte da natureza humana. A pessoa melancólica não sente prazer em viver, não se alegra com nada. Segundo Joana de Ângeles, a melancolia investe em vagar e segurança, estendendo-se poderosa como tenaz que destroça esperanças, aniquila aspirações, deixando em derredor pessimismo e amargura. Sustenta-se na autopiedade injustificável e se compraz em espalhar o ácido corrosivo do desânimo. Procede das existências passadas aos abusos do livre-arbítrio, manifestando-se como tristeza indefinida, disfarçando o remorso que a carne abafa nos centros da memória perispiritual. Medra com facilidade de tempos em tempos, toda vez que emoções desta ou daquela natureza, produzindo impacto forte, desatem os controles do centro do esquecimento, aflorando a maneira de gramínea perniciosa em jardim de realizações. François de Geneve, que
que deu esta mensagem fala da melancolia como a vaga tristeza que se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga. Pensemos que não há sobre a terra quem não sinta essas sensações de vez em quando ou não a tenha sentido alguma vez. Como falei no início. O espírito reencarna para evoluir, o desenvolvimento do potencial que traz em si, na sua essência, desde a sua criação. Nesse processo, infringe muitas vezes as leis divinas, pelas quais tornar-se-á perfeito e feliz. Pela lei de causa e efeito, automaticamente passa por provas e expiações, através das quais corrige os erros cometidos, repara as consequências dos mesmos, e vai desenvolvendo as qualificações nobres que estão dentro de si e lhe trarão a paz, a felicidade e a perfeição. Cada reencarnação na Terra representa, pois, uma oportunidade para libertar-se das culpas e dos erros anteriores, corrigindo-os nos seus efeitos, livrar-se dos inimigos, transformando-os em amigos, continuando o desenvolvimento do potencial intelectual e moral. Assim, com esse entendimento, não se pode ou não se deve deixar-se envolver em sentimentos negativos, tais como o desânimo, a melancolia, a tristeza, nos quais pode chegar-se a doenças e ações graves, atrasando e dificultando o processo evolutivo. O contrário deve ser feito, ou seja, esforçar-se para desenvolver a alegria, o otimismo, a confiança em Deus, em si próprio e nos outros. O autor dessa mensagem esclarece que esse sentimento que surge envolto numa vaga tristeza e impede a pessoa de perceber e sentir as alegrias do viver é fruto do desejo do espírito que aspira à liberdade e à felicidade, aspirações essas naturais em todo o espírito, visto que as leis divinas estão gravadas na consciência de cada um. Em dados momentos mais difíceis, deseja o espírito libertar-se das provas, das lutas e dificuldades, mas sente-se preso no corpo e deixa-se envolver pela melancolia. Não se pode libertar-se das consequências dos erros e equívocos passados com apenas o conhecimento das leis divinas. É preciso enfrentá-las, corrigi-las e aprender com elas, aproveitando-as para o seu processo evolutivo. O Espiritismo nos ensina que essas provas e expiações duram o tempo necessário ao aprendizado do homem que as sofre. A tristeza, o desânimo, a melancolia, assim como a revolta, o desespero, prolongam quando não dão origem a problemas maiores. Cabe ao homem esforçar-se para manter-se sempre confiante e alegre em qualquer situação, lutando contra qualquer sentimento de melancolia, para que nesta reencarnação possa enfrentar com coragem as provas e expiações, consequências dos seus atos, próximos ou remotos, com a certeza de que é possível desenvolver-se, aperfeiçoar-se em um mundo de expiações e de provas, com muito mais segurança, confiança e alegria. Meus irmãos, essa explicação é de uma irmã já desencarnada, de um centro espírita Batuíra, de São Paulo, Leda de Almeida Rezende, Ebner, que nos deixa grandes esclarecimentos, certo? Então, meus irmãos, importante sabermos que a melancolia faz parte da nossa vida, do dia a dia, mas não podemos nos deixar levar por ela. Precisamos elevar o nosso pensamento quanto esses sentimentos se apoderarem de nós, levar o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, ao nosso anjo de guarda que está sempre pronto a nos auxiliar e pedir auxílio. E como nos disse a mensagem aqui, essas provas duram somente o tempo necessário para que nós possamos aproveitar, tirar algum proveito, algum ensinamento. Elas não são para sempre. Então nós precisamos ser pacientes e principalmente confiantes. E no momento que surgirem esses pensamentos destrutivos, peçamos a Deus que nos ampare, que nos proteja, e o socorro virá. Podem ter certeza, meus irmãos, o socorro virá.
Basta que peçamos com fé, com humildade, que o nosso Pai Maior nos ouve, certo? Então era essa a nossa mensagem de hoje. Continuamos com o nosso pensamento elevado, então vamos fazer um encerramento, pedindo a Deus, a Jesus, que nos ampare, nos proteja nos momentos difíceis na nossa vida. Que a todo momento que esses pensamentos destrutivos pairarem sobre a nossa mente, que pensamentos positivos tomem conta, nos elevando, nos trazendo de volta a nossa realidade e a certeza de que tudo vai passar. E que a felicidade não é deste mundo, mas nós podemos viver aqui de forma prazerosa, com humildade, com resignação, sabendo que um dia todos nós faremos parte da grande família espiritual, em outro plano. Pedimos pelas nossas águas, que sejam colocadas nelas fluidos benéficos, fluidos de cura, e que ao bebermos dessas águas possamos nos sentir energizados, fortalecidos e quem sabe até curados, se for do nosso merecimento e da vontade do nosso Pai. Pedimos pelos doentes, aqueles principalmente inscritos nos cadernos do pronto-socorro, da Casa Espírita Eulália Nogueira, e aqueles irmãos que estão nos nossos pensamentos necessitando de um auxílio, de um pronto-socorro, que todos esses irmãos recebam a visita dos socorristas de Jesus, levando o socorro, a fé e a cura, se for do merecimento de cada um. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e uma boa noite a todos. Que assim seja.